Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje tá muito bacana e ele é um vídeo muito pedido aqui por vocês, que é um vídeo de pele madura, gente. Sim, vamos fazer conteúdo para pele madura nesse canal, porque eu sei que muitas de vocês têm a pele madura e gostam de assistir as técnicas e tudo que eu trago aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos ao compilado de técnicas e produtos que eu indico e recomendo e utilizo nas minhas clientes de pele madura. Então, se você tem pele madura ou é maquiador, maquiadora e gostaria de aprender um pouco mais sobre pele madura, chega aqui nesse vídeo que ele tá muito especial e ele tá cheio de diquinhas para você executar uma técnica ainda mais bela em você ou na sua cliente, tá bom? Então vamos começar. Eu vou começar hidratando minha pele, como eu sempre faço. Eu já fiz a limpeza e higienização com água micelar e tônico e agora eu vou vir com um hidratante. Quando a gente fala de pele madura, a pele madura exige uma hidratação muito grande por causa das linhas de expressão, para a base não craquelar, para a base durar. Então essa pele exige um hidratante mais potente, mais espesso muitas vezes. Não que o hidratante mais espesso seja sinal de mais potente, mas no caso do que eu vou utilizar, ele é sinônimo. Esse da Salve, ele tá quebradinho o bico, mas ele é muito bom para pele madura. Ele é o azulzinho da Salve, ainda tem um pouco de produto aqui dentro e eu vou utilizar ele hoje na nossa pele para pele madura, tá? Eu vou demonstrar em mim as técnicas e vocês vão acompanhando. Vou mostrar bastante do que fazer e o que não fazer. Então esse é um hidratante que eu indico para pele madura. Também indico o creme de arroz da Max Love, que é um custo-benefício diferente, mais baratinho e mais acessível para vocês, tá? Então esse é outro hidratante que eu amo, utilizo muito e adoro. Então vamos começar. Hidratei rosto e pescoço. Agora é muito importante você deixar secar esse hidratante. A gente tem que deixar a pele absorver todo o produto, porque se eu vir com a base logo em seguida do hidratante, ela vai virar uma gosminha e não vai aderir à pele, tá? Ela vai ficar muito molhada. Então a gente deixa esse produto secar, a pele absorver e se hidratar, e aí a gente vem com o próximo produto, que é a base. Em termos de base, eu tenho várias que eu recomendo, mas o mais importante pra gente lembrar é que quanto mais hidratante a base for e mais fina, melhor. Então, esses são dois detalhes muito importantes. Menos ela vai marcar as linhas de expressão que pele madura geralmente tem. Então, a gente vai fugir de bases rebocão, bases de textura mais grossa e principalmente bases mates, porque as bases mates vão marcar mais linhas de expressão. Então, sempre que você for procurar uma base, procure por bases hidratantes. Tem de diversos gostos, tipos e preços aqui comigo. Eu tenho a minha mais, acho que cara para pele madura seria a Touch Eclair da Yves Saint Laurent, que é uma base que eu amo de paixão e utilizo muito em atendimento. Tenho também a base da Bruna Tavares, que é uma base muito bonita, mas ela não tem uma durabilidade muito longa, mas ela fica um acabamento muito belo na pele. Eu já falei aqui no canal que ela abre, mas ela abre em mim porque eu tenho pele oleosa. E a base hidratante na pele oleosa, ela vai abrir mesmo. Então, para peles maduras, que geralmente são mais secas, eu recomendo esse tipo de base sim, tá? Então, a da Bruna Tavares, eu tenho a True Matte da L'Oreal, que é uma base fininha, fantástica, com acabamento de seda, viçoso, fica linda na pele. É uma base de vidro, eu gosto muito dela. Eu só não gosto muito que ela não tem conta-gotas e não tem bico. Então, pra utilizar ela, fica um pouco trabalhoso, às vezes eu derramo produto demais, mas ela é uma base maravilhosa, não tenho o que falar dela. Das nacionais, além da Bruna Tavares, eu tenho a da Fand Fluida e a da Catarine Hill, que são mais baratinha das outras que eu mostrei. Eu mostrei em ordem de preço pra vocês. E essas duas são a mais em conta e são muito boas para pele madura. Eu recomendo essas duas bases para pele madura facilmente. E além dessas, tem a Studio Fix da Vizela, que também é uma base boa para pele madura. Mas eu não tô com ela aqui hoje, então eu vou utilizar a da... Então eu vou utilizar a da Fand, que eu quase nunca utilizo aqui no canal. Ela vai ficar um pouquinho clara pra mim, então eu vou misturar com uma mais escura. Mas ela é uma base muito boa, tá, gente? Ela não marca as linhas de expressão e ela valoriza a pele madura. É importante chacoalhar antes, por causa do produto se separar. É uma base que eu tenho há bastante tempo. Eu vou misturar com uma gotinha da Milani, que é mais escura. A da Milani não é escura o suficiente pra mim. Então, ó, eu apliquei ela aqui na mão. Eu vou misturar com a da Bruna Tavares, que a da Bruna Tavares tem um fundinho mais frio, mas ela é mais escura.
Vamos fazer uma misturinha. Vê como são bases bem fluídas, que escorrem bastante? Esse é o tipo de base que você tem que procurar, se você tem pele madura. Vou vir com a esponjinha e vou aplicar essa base dando batidinhas. Sempre batidinhas para espalhar, tá? Nunca arrastando. Se você quer espalhar ela rapidamente, você vai ter que arrastar e depois vir dando batidinhas. Então, é mais fácil você vir já direto dando batidinhas no produto, espalhando ela dessa forma, tá? Porque o acabamento é sempre com batidinhas. A pele madura, geralmente, tem manchas no pescoço ou no rosto. Não é uma regra, tá? É simplesmente uma estatística aí, porque antigamente a gente não tinha tanto conhecimento do uso do protetor solar. Então, as pessoas aí de 60 anos, 50 anos, geralmente têm muitas manchinhas da exposição do sol no pescoço. Então, a gente tem que lembrar, sempre na pele madura, mas também na pele jovem, digamos assim, a pele sem linhas de expressão, de trazer essa base pro pescoço aqui, ó. Sempre trazendo essa base pro pescoço, pra não ficar diferença do rosto com o pescoço, tá? De corretivo, o melhor que eu tenho pra pele madura é o da RK by Kisses. Por quê? Ele é extremamente fino e hidratante. Porém, a cobertura dele é média. Mas na pele madura, a gente não busca tanta cobertura de manchas, porque se a gente cancelar toda a pele da cliente ou da pessoa, essa pele vai ficar muito artificial, vai ficar muito rebocão, que é aquilo que eu falei que a gente tem que se afastar. Então, a gente deixa transparecer uma manchinha ou outra, um defeitinho ou outro, sempre igualando com o pescoço, claro, mas deixando essa transparência do que tem embaixo. Então, a gente não se preocupa tanto com olheira. A cobertura do RK by Kisses é mais do que suficiente para pele madura. Então, eu vou aplicar ele aqui, vocês vão ver como ele é emoliente. Então, nós vamos aplicar aqui um pouquinho. Não aplicar muito corretivo, porque senão esse produto vai acumular nas linhas de expressão embaixo do olho e aqui nos pés de galinha, que a gente chama, aqui onde a gente chama de pé de galinha. Se a gente clarear essa região, que é o que eu faço em pele mais jovem, tudo que a gente clareia, a gente evidencia. E em muitos casos, a gente tem o código de barras, que a gente chama essa área de código de barras, né? Quando ele tem marcado linhas de expressão. Ele vai ressaltar ainda mais. Então, evitar colocar o corretivo como iluminador aqui na área dos lábios, tá? Aqui no queixo é bacana colocar um pouquinho e na testa sem trazer muito alto, tá? E um pouquinho na ponta do nariz é bacana também. Então, esses são os pontos de iluminação que eu vou trazer. E, ó, ele é um corretivo muito fácil de espalhar, tá, gente? Vim arrastando sempre em direção às têmporas aqui o corretivo, tá? Agora eu vou selar essa pele. E esse passo é muito importante, gente. Pra selar, a gente tem que escolher um pó extremamente fino, tá? Por quê? O pó mais grosso, ele vai selar as áreas de linhas de expressão e deixar muito evidenciada. Então, busque por pós finos e próprios para pele madura. O da Maria Margarida é um pó extremamente flexível e versátil. Versátil. Ele serve para todos os tipos de pele e texturas e, enfim, idades. Ele é maravilhoso. Então, nós vamos utilizar ele hoje aqui. Ele é um pó realmente bem fininho, ó. Não sei se dá pra ver aqui na câmera. Deixa eu pegar um pouquinho, ó. E nós vamos selar, gente, apenas as áreas onde acumulam mais produto, tá? Nós não vamos selar esse rosto todo como eu faço numa pele resistente. Eu vou vir com um produto aqui na esponjinha, tirei os vincos, sempre tirando os vincos antes de selar. Então, eu já tirei os vincos, não tem produto acumulado, porque se eu selar esse produto acumulado, vai ficar marcada a linha de expressão. E eu vou vir aplicando embaixo dos olhos, na região do nariz, aqui na lateralzinha, no queixo. E com o excesso de produto que ficou na esponjinha, eu trago aqui na testa. Somente, sem depositar mais produto do que isso, tá? Não selar essa pele toda. O que a gente selou já é suficiente. Por quê? O pó, gente, ele resseca a pele, ele matifica, ele seca. E nós queremos uma pele viçosa. Nós não queremos, ao matificar, a linha de expressão se evidencia. Então, nós queremos fugir disso, tá? Vou fazer um contorno e um blush. De contorno, gente, a minha dica é não vir com um contorno muito escuro, porque o contorno escuro traz uma marcação muito profunda e dá um ar de envelhecimento na pele. Então, venha com um contorno mais clarinho, adequado para o seu tom de pele,
e venha fazendo o contorno normalmente, como eu sempre ensino nos meus vídeos, que é 2 dedos acima do maxilar, tá? Não precisa exagerar no produto, pode fazer um contorno mais leve, menos é mais nesse momento. Você pode vir com um pincel sujo de produto, vir aqui nessa área, onde eu vou marcar com o pincel, e vai puxar esse contorno da área do olho pra fora, na região do cabelo aqui, ó. Fazendo esse movimento. Pra quê? Pra dar uma afinada no rosto e uma sensação de fox eyes, que valoriza o olhar, não só na pele madura, como em várias outras tipos de pele e rostos, tá? O blush eu aplico normalmente, sem muito segredo, fica aí a seu critério se você gosta de um blush mais queimadinho ou mais rosado. Eu vou utilizar um mais peroladinho hoje, da Kiss Beauty. É o Blush Baked. O iluminador é outro produto que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? O iluminador, ele vai evidenciar qualquer linha de expressão que ele tiver perto, próximo ou em cima. Então, nessa área aqui onde a gente tem os pés de galinha, geralmente é onde se aplicava o iluminador, ou aplica-se o iluminador, né? Ele nessa área aqui vai evidenciar as linhas de expressão dessa região. Então, nós podemos trazer o blush mais aqui na bochechinha e utilizar iluminadores que tenham menos partículas de brilho e uma cintilância mais moderada. Ou seja, um iluminador não tão potente. Porque aquele iluminador mais mais potente, ele vai evidenciar mais as marcas, manchas, texturas e linhas de expressão. Um iluminador que eu recomendo é o Sicilian Notes, da Kiko Milano. Ele tem um brilho super adequado para esse tipo de pele. Ele fica uma cintilância na medida. Mas antes dele, gente, eu vou aplicar a bruma hidratante. Por que eu falo bruma hidratante? Nós temos vários tipos de bruma. Bruma hidratante, bruma fixadora, bruma matificante. Nós devemos fugir da bruma matificante, porque tudo que matifica vai evidenciar as linhas. Então, nós queremos hidratar essa pele. Então, nós vamos para via da bruma hidratante ou a bruma fixadora, tá? Então, se você precisa comprar uma bruma, foque nas brumas hidratantes. Eu tenho algumas aqui. Eu gosto muito da de algas marinhas da Miss Larry. Eu tenho a da Mojave. Não, Mojave, que é a bruma Advanced. Tenho a da Visela, que é muito boa também. E o que a gente tem que fugir, gente, são brumas como essa da Miss Rose, a Fix Matte. Esse é o tipo de bruma que a gente não deve comprar, tá? Então vamos de bruma da Mojave hoje, que é bruma acessível, muito bacana e que eu gosto bastante. Molhei essa pele e agora eu vou vir com o iluminador, esperar ela absorver só um pouquinho da bruma fixadora e vou vir com o iluminador. Eu vou pegar esse produto e vou aplicar aqui embaixo, mais na maçãzinha do rosto, onde eu aplicava o blush. Um pouquinho na ponta do nariz e não aplicar no arco do cupido, porque vai evidenciar o código de barras que eu mencionei mais cedo. Então, aqui a gente não aplica. Pode um pouquinho na ponte do nariz também, sem problemas, porque aqui geralmente tem-se um pouco de textura, mas não tantas linhas de expressão. Temos uma pele suave, uma pele que valoriza os traços da mulher madura, que são extremamente belas. Eu tenho um amor muito grande por pele madura. Foi como eu comecei minha carreira, minha maioria de clientes era pele madura. Então, é algo que eu ensino com amor. E ensino também nos meus cursos de automaquiagem. Se você tem interesse, vai lá no @tainatambani_make. Lá eu dou mais informações sobre curso, se você tem interesse, se você é da minha cidade. Ou se você quer um curso online também, temos o curso online disponível. E basta pedir mais informações e eu envio pra vocês. E não esquece de deixar um like nesse vídeo já, não custa nada pra vocês e ajuda muito a engajar esse vídeo e ele chegar pra mais pessoas e assim eu gravar mais conteúdo pra vocês como esse, auxiliando e trazendo pra vocês dicas e mais material sobre pele madura ou o que vocês quiserem ver, tá? Nos olhos, gente, eu escolhi uma técnica muito bacana e fácil de fazer. Vocês vão ver por que ela é fácil de fazer. Eu vou utilizar a paleta Nori da Wild Beauty. É uma paleta que eu amo, gosto muito. E vou trazer uns tons mais rosados e marrons pra vocês. Eu queria utilizar a minha paleta da Oceane com a Mari Saad, mas ela ficou no estúdio. Infelizmente, eu vou ter que mudar a técnica que eu ia fazer. Mas essa também vai ficar muito bela pra vocês, tá bom?
Eu vou começar com um pincel bem gordinho assim e vou vir com uma sombra marronzinha, como essa, Juicy. Pegar ela, dar uma batidinha no pincel pra tirar o excesso e vou aplicar por toda a minha pálpebra, sem medo, de um lado pro outro. Fazendo esse movimento aqui, bem nesse ossinho que a gente tem aqui embaixo do olho, que é onde faz a dobrinha do olho na pele madura. Então, nós vamos fazer esse movimento de esfumado, de um lado para o outro, nos dois olhos. Agora, gente, nós vamos mudar o pincel. Nós vamos pegar um pincel fofinho, mas mais pequenininho. E eu vou vir com uma sombra um pouco mais escura, que é essa Nori, aqui. Tiro o excesso batendo. E aqui tá o pulo do gato pra vocês. Você vai pegar uma base que tenha essa parte aqui mais achatada. Vai posicionar aqui embaixo, onde termina o olho. Aqui, próximo à linha da sobrancelha, de onde termina a sua sobrancelha. Então, um pouquinho abaixo e encontrando aqui na sobrancelha. E vai arrastar essa sombra mais escura, fazendo um esfumadinho aqui, trazendo pra frente pra trás, pra frente pra trás, pra frente pra trás, essa sombra mais escurinha. Vou voltar com o primeiro pincel sujo de produto sem pegar mais e vou vir esfumando esse finalzinho, esse encontro das duas sombras, tá? Lembrando, sem pegar produto. Agora eu vou escolher uma sombra com shimmer, ou brilho, ou glitter, e vou aplicar na parte interna do olho. A sombra que eu escolhi é da mesma paleta, se chama Irresistible, e é essa daqui, ó. E eu vou aplicar ela com o dedo mesmo. Então, eu venho pegando o produto. E aplico. Vou finalizar trazendo um pouquinho da sombra Nori, que é aquele segundo tom que a gente utilizou. E vou trazer ele aqui pra baixo, encontrando com a sombra que a gente fez lá em cima. Agora você pode pegar uma sombra mais clarinha, a mais clarinha que você tiver. No meu caso, eu vou utilizar um iluminador bem potente e vou aplicar aqui no cantinho interno para trazer um pouco de luz nesse olho. Um pouquinho de sombra embaixo da sobrancelha também fica bem bonito. Por último, no olho, muitas das minhas clientes adoram lápis de olho. Então, eu vou vir com um lápis marrom ao invés do preto, ao invés do delineador, porque o delineador, muitas vezes, com a pálpebra caída, com a dobrinha da pálpebra, ele deixa um olhar triste, um olhar para baixo. Então, eu vou vir com um lápis delineador marrom, um traçado aqui no olho, como se fosse um iluminador como se fosse um delineador rente à raiz. Começando ele fininho e aumentando conforme ele vai chegando pro final. Eu voltei com a base, posicionando ela aqui e vim esfumando o finalzinho do lápis para ele esfumar com a sombra, tá? Vou vir com lápis branco na linha d'água. Eu recomendo o lápis mais claro para pele madura, mas essa é uma preferência minha. Cada um gosta de uma cor. Tem gente que gosta de marrom, tem gente que gosta colorido, tem gente que gosta preto. Então, você pode aí seguir o que você gosta mais. Mas fiz o lápis na linha d'água, vou vir com uma máscara de cílios e volto pra gente finalizar essa maquiagem. Em termos de cílios, se você é uma pessoa que gosta de cílios postiço na maquiagem, prefira cílios pequenininhos como esse, pois eles emolduram o olhar, tá? Cílios muito grandes como esse vão pesar sua pálpebra, esconder a sombra e deixar um olhar mais caído. Então, prefira cílios mais pequenininhos assim, ou que sejam metadinhas, que você cola do meio pro final. São cílios ideais para pele madura e olhos mais fechadinhos, mais pequenininhos, como geralmente a pele madura traz pra gente, tá? De batom, a minha dica principal é, se você tem o código de barras, como eu mencionei antes, que são as linhas de expressão em cima do lábio superior, prefira sempre tons de batons claros. Por quê? O escuro vai evidenciar essas linhas nessa região, tá? Então, prefira batons mais claros, com gloss em cima, ficam muito bonitos, que é o que eu vou fazer hoje. Ou então, fuja de lápis labial mais escuro do que o batom dentro, porque isso também evidenciam essas linhas. Então, essa é a minha dica, mas, como eu falei, tem coisas que são gosto. Se você gosta dessa forma, continue usando, seja você, seja fiel a você, ao que você gosta. E é isso, gente. Seja você, siga o seu instinto, siga o que você gosta pra si mesmo.
E deixa eu terminar meu batom. Hoje eu escolhi o batom da Latica na cor N31, que é esse aqui, ó. A Latica tem uns batons muito bons. E vou vir com o gloss da Max Love. Gloss de efeito plump ajuda aí a aumentar a boca se você tem a boca pequenininha, como é o caso da maioria da pele madura. Então o gloss plump vai ajudar você a ficar com um bocão aí mais saudável, mais cheinho. E é isso, gente. Pele finalizada. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, do que eu trouxe pra vocês. Eu gravei com muito carinho, muito amor, então deixa seu like aqui no vídeo. Já aproveita e assiste outro vídeo no canal. Indica pras amigas, manda pras suas amigas pra vocês se maquiarem, pra vocês ficarem ainda mais belas e ressaltarem aquilo que tem de melhor em vocês, que são os traços de vocês. Então um beijo, até o próximo vídeo.